Como calcular o rendimento percentual em química? Encontrando o reagente limitante. Comece com uma equação química balanceada. Uma equação química descreve os reagentes. No lado esquerdo, reagindo a fim de formar produtos. No lado direito, alguns problemas darão a equação e outros, por sua vez, pedirão a você que a escreva. Como os átomos não são criados ou destruídos durante uma reação química. Cada elemento deve conter a mesma quantidade de átomos tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Por exemplo, oxigênio e glicose podem reagir entre si a fim de formar dióxido de carbono e oxigênio. 6O2 mais C6H12O6, display style 6O_2 mais C_6, H_12, U_6, seta apontando para a direita 6CO2 mais 6H2O, display style 6CO_2 mais 6H_2, U. Cada lado tem exatamente 6 átomos de carbono, C, 12 átomos de hidrogênio, H, e 18 átomos de oxigênio, O. A equação está balanceada. Leia este guia caso precise balancear uma equação química por conta própria. Calcule a massa molar de cada reagente. Procure pela massa molar de cada átomo presente no composto e some-os para calcular a massa molar total. Faça isso com relação a uma única molécula do composto. Por exemplo, uma molécula de oxigênio, O2, display style _2, contém 2 átomos do elemento. A massa molar do oxigênio é de aproximadamente 16 gramas, mol. Você encontrará um valor mais preciso em uma tabela periódica. 2 átomos de oxigênio vezes 16 gramas, mol por átomo igual a 32 gramas, mol de O2, display style _2. O outro reagente, a glicose, C6H12O6, display style C_6, H_12, 6. Tem uma massa molar igual a 6 átomos de C vezes 12 gramas C, mol, mais 12 átomos de H vezes 1 grama H, mol, mais 6 átomos de U vezes 16 gramas U, mol, igual a 180 gramas, mol. Converta a quantidade de cada reagente de gramas para mols. Agora é o momento de olhar exatamente para o experimento em estudo. Escreva as quantidades de cada reagente em gramas. A seguir, divida o valor pela massa molar do composto para converter a quantia para mols. Por exemplo, digamos que você tenha começado com 40 gramas de oxigênio e 25 gramas de glicose. 40 gramas O2, display style _2, 32 gramas, mol, igual a 1,25 mol de oxigênio. 25 gramas C6H12O6, display style C_6, H_12, 6. 180 gramas, mol, igual a aproximadamente 0,139 mol de glicose. Encontre a proporção das reações. Lembre-se de que 1 mol é apenas um grande valor que os químicos usam para fazer uma contagem de moléculas. Desse modo, você sabe com quantas moléculas de cada reagente está trabalhando. Divida a quantidade de mols de reagentes pelos mols do outro para encontrar a proporção entre ambas as moléculas.
Você começou com 1,25 mol de oxigênio e 0,139 mol de glicose. A proporção de moléculas de oxigênio com relação à quantidade de moléculas de glicose é igual a 1,25, 0,139 igual a 9,0. Isso significa que você começou com 9 moléculas de oxigênio para cada molécula de glicose. Determine a proporção ideal da reação. Volte à equação balanceada escrita anteriormente. Ela mostra a você a proporção ideal de moléculas. Quando ela é usada, ambos os reagentes serão consumidos simultaneamente. O lado esquerdo da equação é 6O2 mais C6H12O6, displaystyle 6O_2 mais C_6, H_12, 6. Os coeficientes indicam que há 6 moléculas de oxigênio e uma molécula de glicose. A proporção ideal para a reação será 6 oxigênio, 1 glicose igual a 6,0. Lembre-se de listar os reagentes na mesma ordem usada para outra proporção. Caso use oxigênio, glicose em uma e glicose, oxigênio em outra, o próximo resultado estará errado. Compare as proporções para encontrar o reagente limitante. Em uma reação química, um dos reagentes é consumido antes do outro. Esse reagente limitante determina até que ponto uma reação química pode ocorrer. Compare ambas as proporções calculadas para identificá-lo. Se a proporção atual for maior do que a ideal, isso indica que você tem mais reagente superior que o necessário. O reagente inferior na proporção será o reagente limitante. Se a proporção atual for menor do que a ideal, isso indica que você não tem o suficiente do reagente superior, de modo que esse será o reagente limitante. No exemplo acima, a proporção real de oxigênio, glicose, 9,0, é maior que a proporção ideal, 6,0. O reagente inferior, a glicose, estará representando o reagente limitante. Calculando o rendimento teóricos, identifique o produto desejado. O lado direito de uma equação química lista os produtos criados pela reação. Cada produto tem um rendimento teóricos, indicando a quantidade de produto a ser esperado se a reação for perfeitamente eficiente. Continuando o exemplo acima, você está analisando a reação 6O2 mais C6H12O6, displaystyle 6O_2 mais C_6, H_12, 6, seta apontando para a direita. 6CO2 mais 6H2O, displaystyle 6CO_2 mais 6H_2, O lado direito exibe dois produtos: dióxido de carbono e água. Vamos calcular o rendimento do dióxido de carbono, ou CO2, displaystyle CO_2. Escreva a quantidade de mols de reagente limitante. O rendimento teórico de um experimento equivale à quantidade de produto criada em condições perfeitas. Para calcular esse valor, comece com a quantidade de reagente limitante em mols. Esse processo é descrito acima, nas instruções sobre como encontrar o reagente limitante. No exemplo anterior, você descobriu que a glicose era o reagente limitante. Além disso, você calculou ter começado com 0,139 mol de glicose.
Calcule a proporção de moléculas presentes no produto e no reagente. Volte à equação balanceada. Divida a quantidade de moléculas de seu produto desejado pela quantidade de moléculas do reagente. Limitante. A equação balanceada será 6O2 mais C6H12O6, displaystyle 6O_2 mais C_6, H_12, 6, seta apontando para a direita. 6CO2 mais 6H2O, displaystyle 6CO_2, mais 6H_2, as 6 moléculas de seu produto desejado. Ou dióxido de carbono. CO2, displaystyle CO_2. Há uma molécula de reagente limitante. Ou glicose. C6H12O6, displaystyle C6H_12, 6. A proporção de dióxido de carbono para a glicose é igual a 6/1 igual a 6. Em outras palavras, essa reação pode produzir 6 moléculas de dióxido de carbono a partir de uma molécula de glicose. Multiplique a proporção pela quantidade de reagente em mols. A resposta será igual ao rendimento teóricos do produto desejado em mols. Você começou com 0,139 mol de glicose. E a proporção de dióxido de carbono para a glicose é igual a 6. O rendimento teóricos do dióxido de carbono é igual a 0,139 mol de glicose vezes 6 mols de dióxido de carbono, mol de glicose, igual a 0,834 mol de dióxido de carbono. Converta o resultado para gramas. Multiplique a resposta em mols pela massa molar do composto para calcular o rendimento teóricos em gramas. Essa é uma unidade mais conveniente para se usar na maioria dos experimentos. Por exemplo, a massa molar do CO2 equivale aproximadamente a 44 gramas, mol. A massa molar do carbono é til 12 gramas, mol e do oxigênio, til 16 gramas, mol. Totalizando 12 mais 16 igual a 44. Multiplique 0,834 mol de CO2 vezes 44 gramas, mol CO2 igual a til 36,7 gramas. O rendimento teóricos do experimento é igual a 36,7 gramas de CO2. Calculando o rendimento percentual. Entenda o rendimento percentual. O rendimento teóricos calculado assume que tudo funcionou perfeitamente. Em um experimento real, isso jamais acontece. Contaminantes e outros problemas imprevisíveis indicam que alguns dos reagentes não serão convertidos em produto. É por essa razão que químicos utilizam 3 conceitos diferentes para se referir ao rendimento. O rendimento teóricos representa a quantidade máxima de produto que pode resultar do experimento. O rendimento real representa a quantia que foi produzida e medida diretamente em uma balança. O rendimento percentual igual a rendimento real, rendimento teórico 100%, displaystyle, frac. Rendimento real, rendimento teórico, asterisco 100%. Um rendimento percentual de 50%. Por exemplo, indica que você obteve 50% do máximo teóricos estipulado. Escreva o rendimento real do experimento, caso o tenha feito por conta própria.
Junte todo o produto resultante da equação e pese-o em uma balança para calcular sua massa. Se estiver trabalhando com um problema do dever de casa ou lendo as anotações de alguém, o rendimento real deverá estar claramente descrito. Digamos que a reação aqui ocorrida rende 29 gramas de CO2. Divida o rendimento real pelo rendimento teóricos. Lembre-se de usar as mesmas unidades de medida para ambos os valores, geralmente em gramas. A resposta será uma proporção sem unidade de medida. O rendimento real foi igual a 29 gramas. Mas o rendimento teóricos indicava 36,7 gramas. 29 gramas 36,7 gramas igual a 0,79. Display style. Frac. 29 gramas 36,7 gramas igual a 0,79. Multiplique o resultado por 100 para convertê-lo a uma porcentagem. A resposta será igual ao rendimento percentual. 0,79 vezes 100 igual a 79. De modo que o rendimento percentual é 79%. Você produziu 79% da quantidade máxima possível de CO2.